Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva. Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa live de hoje. Hoje é dia 18, uma quinta-feira. E uma coisa que eu aprendi é que tempo é uma contagem nossa. O tempo não existe. É uma forma da gente poder se programar, se disciplinar, definir prioridades, fazer com que nossa vida tenha um pouco de ordem. E por que isso? Porque a gente não pode simplesmente, ou melhor, não deveria, simplesmente viver sem ter ordem. Aí você olha e fala assim, peraí, como é que se pode ter ordem no caos? O caos, na verdade, é a ordem. Não existe o caos como caos. O caos é uma provocação, é uma ausência. Muitos dizem que não existe ordem no universo. O universo é a mais perfeita ordem. E aquilo que a gente chama de caos, igual ontem eu estava explicando sobre o nada, o espaço vazio. O espaço vazio, na verdade, não existe. O espaço, o vazio, o nada, a distância, ela é um elemento da natureza. E da mesma forma, o universo inteiro, existe uma coisa nele que a gente não gosta da palavra, que se chama disciplina. Eu sei que muita gente não gosta da palavra disciplina. Lembra coisas como, uau, eu me lembro de meu pai, era uma pessoa que vivia controlando o nosso tempo, controlando as nossas ações, fazendo com que a gente vivesse dentro de uma disciplina familiar, que eu saí de casa por causa disso, sabe? Tem essas histórias. Eu saí de casa por causa disso, por causa da disciplina. A gente vai falar sobre isso hoje. Não sobre disciplina, mas sobre a beleza. As coisas, elas são como elas são, perfeitas. E é sobre isso que falaremos hoje. Sobre uma coisa chamada ordem, uma coisa chamada karma, uma coisa chamada lei da ação e reação. Alguns chamam de lei das probabilidades. Tipo mecânica quântica. Mas, para que tudo isso? Para que falar sobre isso? Gente, todo o meu propósito, toda a minha intenção, toda a minha missão tem a ver exatamente com olhar para esse lado. E olhar, sabe, pegar a nossa visão e colocá-la na ação, colocá-la na criação, colocá-la na espiritualidade, colocá-la nas nossas decisões espirituais, livre-arbítrio. Para que isso? Exatamente para um propósito. Um propósito. Que a gente volte para casa. E por que voltar para casa? Por que ter ordem no caos? Por que ter disciplina? Gente, disciplina não é uma coisa negativa. Por exemplo, todos os dias, 6h33, eu estou aqui, quer dizer, na verdade eu acordo 5h30. Eu acordo 5h30 todos os dias? Não.
Mas eu quis criar uma disciplina para mim e manter. Por quê? Porque eu sei que muita gente, 8 horas mais ou menos, entra no trabalho. Então eu faço o quê? Eu deixo gravar. Na verdade, eu faço uma live um pouco antes, porque eu sei que muita gente, se precisa fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, desenvolver alguma coisa, ter alguma atividade, ou ele acorda mais cedo para isso, vai para academia, vai fazer uma caminhada, ou aprende algo como é o que está acontecendo com a gente, ou você acorda mais cedo para isso, ou você vai ter que fazer isso depois que você já está cansado de um dia de trabalho, ou de dificuldade de entender as coisas, de aprender as coisas, não está tão fresca, você já está cansado. E eu não vou dizer que a melhor hora é a de manhã, eu não sei se é a melhor hora de manhã. Mas eu sei que é uma boa disciplina. Muita gente defende isso como a melhor hora. Ok. O assunto não é sobre isso. O assunto sempre será sobre as nossas percepções da criação fazem com que a gente aprenda algo, que é: existe ordem no caos. Existe um controle perfeito. Eu não estou falando do controle de disciplina, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é para a gente, sabe, se soltar, relaxar. As coisas não são ao acaso. Tem ordem. Tem um projeto por trás. Tem uma intenção do Criador. E Ele faz toda essa roda da vida, toda essa roda da existência, toda essa roda da criação. E eu não sei se alguns de vocês gostam de ler alguma coisa nesse sentido, mas talvez a gente tenha esbarrado solto, de forma solta, mas tem alguma informação assim, tipo, o mundo é feito em ciclos. Esta era que está acontecendo já era prevista. Sabe, a era do Apocalipse, a era das trevas, a era da Kali Yuga. A gente vai falar sobre as eras especificamente numa outra live, mas só para a gente entender que existe uma ordem no caos, existe uma ordem, existe uma disciplina, existe um plano, um projeto do Criador. E esse projeto, ele se repete com histórias diferentes a cada era. Assim como a gente nasce, cresce e morre, existem eras. De Satyuga, do Apara, Tetra e Kali Yuga. Ou as eras. São 4 eras. E cada uma delas dura centenas, algumas milhares de anos. E não é que quando termina a criação se dissolve. Não, termina apenas o fim de uma era para o começo de uma próxima. A era de Aquários, entendeu? A era de Peixes. Nós vivemos a era de Peixes, agora vamos para a era de Aquários. Alguns defendem que já estamos na era de Aquários. Sabe, essa disciplina, essa ordem, essa contagem de tempo é uma coisa humana. O que importa, na verdade, é que a gente perceba que a gente está sendo bem cuidado. E que se a gente acorda mentalmente, sabe? Se a gente desperta para essa espiritualidade, se a gente desperta para esse mundo novo, para nós é um mundo novo. Se a gente desperta para isso, a nossa visão de mundo muda tanto que você se torna uma pessoa agradecida, uma pessoa que olha para tudo isso e fala: obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acordar. Não acordar fisicamente, tudo bem, mas acordar para a vida. Porque muita gente continua dormindo, muita gente vive essa vida do início ao fim dela, corre que nem um doido e termina
no final de sua vida sem ter tido a oportunidade real. E se alguma vez a oportunidade real bateu à sua porta, ele não ouviu porque estava dormindo. Ou não deu importância, né? Que é o que normalmente acontece. Lembra-se que eu falei, nada em si mesmo tem significado, nenhum objeto, nenhum fato, nem Deus, absolutamente nada em si mesmo tem alguma importância, tem algum significado. O Criador fez de um jeito que ele mesmo não significa nada. Por que eu digo que ele mesmo não significa nada? Porque quem dá significado às coisas é o ser humano. Em sua pequenez, em sua individualidade, em seu ego. Se ele olha para tudo, para Deus, para tudo, se ele olha isso e fala, uau, que magnífico, que obra-prima, que beleza, que coisa fantástica essa criação. Obrigado por fazer parte dela. Isso é um significado, é uma avaliação sobre a natureza. Por outro lado, se ele olha tudo e fala, que merda de vida, só acontece desgraça, só tem, sabe, se ele foca no problema, se ele foca nas coisas que ele não gosta, se ele foca nas coisas que ele define como negativas, essa vai ser sua vida. E esse é o significado, a importância que ele dá para Deus. Se ele simplesmente diz, eu sou ateu, entende? Se ele fala, não acredito em nada, eu sou ateu, não acredito em nada. Essa vai ser sua experiência de vida. Ele vai viver essa existência, não com a experiência de não acreditar em nada. Assim como você pode viver essa vida com a experiência de ser um religioso, assim como você pode viver essa vida com a experiência de um ateu, você pode viver essa vida com a experiência de um físico. De qualquer forma. A importância que você dá ao que você vê, a importância que você dá à sua existência, é o nível de beleza, de amor, sabe? É o nível de intensidade, o nível de emoção, é o nível de felicidade ou sofrimento que vai acontecer em tua vida. Porque tudo nesse mundo depende de sua visão dele, de sua visão de mundo. Da forma com que você avalia as coisas. E por isso é tão importante, sabe, a gente ter essa oportunidade de ver com outros olhos. A gente viu o mundo com os olhos de nossos pais, a gente viu o mundo com os olhos dos nossos amigos, a gente viu o mundo com os olhos dos poetas, dos músicos, a gente viu o mundo com os olhos da arte, a gente viu o mundo com os olhos da ciência, a gente viu o mundo com os olhos da religião, a gente viu o mundo com os olhos das escrituras, a gente viu o mundo com os olhos referenciados pelo meio, pelas pessoas com as quais a gente convive. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo vídeos, ouvindo mensagens sobre sucesso. E ele acha que esse mundo foi feito para ele ter sucesso. E aí ele corre atrás do sucesso. Gente, nada contra o sucesso. Eu estou falando sério, nada contra o sucesso. Mas esse não é o objetivo da vida, ter sucesso. Sabe o que é ter sucesso? O sucesso é supervalorizado, sobrevalorizado. Sucesso é ter sucesso no empreendimento. Qual é o empreendimento? Seja ele qual for. Você tem um empreendimento, você tem um projeto, ter sucesso é conseguir aquele projeto. Depende da visão. Porque ter sucesso pode ser não ter projeto nenhum e ter sucesso nisso. E a pessoa vive uma vida de sucesso.
A pessoa qualifica, classifica, opina, avalia a vida como um fracasso. Assim vai ser o estado de espírito de sua existência, de um fracassado. Se você começa a ouvir músicas sobre separação, sofrimento, essa é a experiência que você vai ter. E sua avaliação sobre isso, se você concorda com isso, e começa a ouvir isso, você se submete, você se expõe, se deixa influenciar por esse estado de melancolia, de tristeza, de abandono, de solidão, de, sabe, porque minha amada me deixou, sei lá. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa vai ser a experiência de vida. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu comecei cedo na lida. Eu não estou falando na lida de trabalho, não, eu estou falando na lida espiritual mesmo. Eu me lembro que eu olhava, e uma das coisas que eu até tinha em casa, alguns discos, lembra da época dos long plays, dos LPs, das vitrolas? Era muito doido isso. Eu ia para piqueniques, sabe? Eu ia para aqueles passeios de finais de semana, na época, né? Eu pegava um trem, ia para uma cidadezinha perto, que tinha um grande lago, e se reunia ali nos finais de semana, a molecada toda, ouvindo música, e levava aquelas rádio vitrola, lembra? Aqueles toca-discos antigos, portáteis, a pilha, era muito legal. Uma época que não existe mais, e ali tinha tanta pureza, você não podia olhar aquilo e falar maldade. A maldade era a agressão física, essa era a maldade. Quando havia um tipo de briga lá, ou por bebida, ou qualquer coisa, aí saía pé do ouvido, saía socos e, sabe, aquelas ofensas, essa era a maldade da época, não tinha outro tipo de maldade. Hoje a maldade se refinou muito. Bom, toda a tua avaliação sobre isso é a experiência de tua vida. Eu escutava aquelas músicas e muita gente punha, eu gostava de rock, né? Mas muita gente punha aquelas músicas tristes. E havia um pessoal que gostava das músicas de sofrimento. Um pessoal que gostava das músicas de felicidade. E por quê? Porque você via nitidamente tribos diferentes, você via grupos diferentes. E esses grupos experimentavam a vida de acordo com sua avaliação. Entende? Tinha grupos que viviam assistindo filmes de comédia, só gostava desse tipo. Eu falo no passado, porque tem coisas que eu não gosto muito de ser direto, entendeu? Fala você assim, o outro, sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto de falar e você associa ou não com alguma experiência tua. Mas é sempre assim, aquilo que você avalia é a sua experiência de vida, aquilo que você persegue, aquilo que você estuda. Eu conheci muitos intelectuais, eu conheci muitas pessoas que tinham bibliotecas só de livros espirituais. Repetiam tudo aquilo, não entendiam nada. Repetiam tudo aquilo como se soubessem. Eu gostava deles. Tem parentes meus, tios meus. Algumas pessoas devem se lembrar disso, que me conhecem. Tem pessoas da minha família que assistem esses vídeos. É muito louco isso, né? Para mim é muito lindo. Gente, vocês que são da minha família e assistem essas lives, meus respeitos a você. Você merece meus respeitos. Não importa meu respeito para ninguém, né? Tudo é uma avaliação, importância, significado, não importa. Mas vocês têm a minha gratidão. Porque de alguma forma, algum elo se manteve entre nós. Então, sejam bem-vindos todos os meus primos. Sejam bem-vindos todos os meus tios e tias. Sejam bem-vindos todos os meus sobrinhos. Ok, gente? Sejam bem-vindos todas as pessoas. Sejam bem-vindos todos os meus amigos e os meus novos amigos. Aqueles que eu vejo o rostinho deles pequenininho aí na parte dos comentários, mas eu não os conheço. Beijo a todos vocês. Ok, gente, então vamos lá.
quando eu falei logo no começo sobre disciplina, eu não quis dizer uma disciplina rígida, tipo essa disciplina. Aquelas disciplinas militares, aquelas disciplinas que também não são ruins não, tá? Porque sem disciplina, a vida da gente ia ser uma bagunça. Mas eu quero dizer uma outra disciplina. Eu quero dizer a ordem. E se não houvesse a ordem do Criador, se o Criador não fizesse esse universo todo, e esse universo não fosse totalmente, mas totalmente controlado, detalhe a detalhe, você não teria confiança. Você não se soltaria e confiaria em Deus. Entende o que eu estou te dizendo? Se você não observasse a perfeição com que a natureza se criou e se mantém, se você não observasse a perfeição que é a transformação e ver e ter visão da transformação como a perfeição. Transformação é tudo nasceu, cresceu, se transforma, tudo nasce, morre, tudo, sabe, toda essa transformação é perfeita. Entendeu? Porque é assim que foi criada e foi criada a nível de obra-prima. Tudo. E é importante a gente observar isso. Por quê? Porque assim se olha e você dá significado. Você fala, uau, Deus existe. Tem muita gente que fala, coincidência. Outros falam, coincidência não existe. A coincidência e a coincidência não existe é visão. Qual é a visão certa e a visão errada? Gente, entenda uma coisa. Se você quer sofrer nesse mundo, não é errado você sofrer nesse mundo. Se você quer curtir, se você quer sofrer, se você quer ter uma vida de sofrimento, quando você conhece pessoas que só sofrem, gente, não é errado. Eu nem vou dizer que são escolhas somente. Eu quero dizer que existe uma lei. É sobre isso que vamos falar hoje, esse é o tema de hoje. Uma lei que controla tudo. E meu Deus, não coloque seu dedo aí para julgar nada. Se você tiver que fazer julgamentos, se você tiver que fazer algum tipo de avaliação sobre as coisas e você perceber que sua avaliação está sendo meio fora do que deveria, né? Dá uma pensada, dá uma parada. Por quê? Você, ao mesmo tempo que você tem que avaliar, lembra-se ontem? Ao mesmo tempo que você tem o elemento mente, você tem o elemento razão. Okay? Então, a mente foi feita para avaliação imediata. Você olha e fala, é um leão, é um lobo-guará, é uma onça, é um tigre. Eu tenho que falar vários tipos de animais, cada um vivendo numa civilização, numa região, para não configurar nada. Mas se você olha uma onça, por exemplo, a onça brasileira, o tigre é asiático, o leão é africano, ok? Eu não posso falar só de leão, não posso falar só de tigre, não posso falar só da onça. Posso brincar um pouquinho com tudo, mas é só para não criar problema de, não falou do meu. Sabe, quando você olha os animais e você olha os predadores, você tem que respeitá-los, porque eles foram criados assim. Eles foram criados assim. Vamos fazer o leão viver com a ovelha, gente. É uma metáfora, tá? Não é para você pegar um leão, uma ovelha e falar assim, leão, seja amiguinho da ovelha. A ovelha vive e o leão morre de fome, tá? Mas por que existem animais que se alimentam de outros animais? Meu, nessa vida, um come o outro. Eu não estou falando negativamente, não. Sabe, os elementos, como que se decompõe a matéria? Pequenos animais comendo os maiores. Gente, vamos mudar de assunto. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Mas, a vida, quando você olha, há uma coisa que a gente precisa compreender.
existe ordem. E por que a gente precisa olhar para esse lado? Porque você tem que confiar que existe um poder cuidando. Entende? Às vezes eu sei de pessoas eu escuto pessoas olhando e falam assim, se a justiça dos homens falha, a de Deus não. Lembra disso? Isso é uma ordem que existe. Não existe o caos. Existe uma interpretação errada da ordem. Muita gente pensa que teoria mecânica quântica, teoria das probabilidades, entendeu? E aí vai pessoas defendendo todo tipo de coisa. Eu não estou falando nada que ninguém está certo, ninguém está errado. Gente, longe de mim isso. O que eu estou falando é, veja isso. Observa isso. Aprenda um pouco sobre isso. Para quê? Para você olhar e falar, Deus, eu te amo. Meu Pai, meu Criador, eu te amo. Vida, eu te amo. Obrigado. Gratidão eterna enquanto eu existir. Obrigado por fazer parte disso. Por estar aqui, por poder fazer parte disso. Agora, eu não quero sofrer. Eu quero viver uma vida maravilhado com ela. Eu quero viver uma vida de bênçãos. Eu me lembro uma vez que o mestre disse assim, graça você tem em abundância. Você pede graças, você tem graças em abundância. Sua vida toda é cheia de graça, sua vida toda é cheia de perfeição. O Criador te dá o tempo todo amor, toda a graça, para tudo, todo o alimento espiritual, entendeu? Toda a beleza, tudo aí, para você pegar. E já está dentro de você, não é uma coisa que, eu vou ter que subir a montanha para conseguir, que está lá não sei aonde, escondido não sei aonde, a fonte não sei do que se eu beber vai... Gente, eu estou falando, está tudo em você. Que adianta você chegar numa fonte, não sei do que faz não sei o que lá, e a tua avaliação sobre isso não vai te dar o resultado que você quer. Enquanto tem gente que simplesmente, um pão com manteiga vale mais do que aquela fonte. Gente, uma coisa que a gente precisa eu preciso abrir meus olhos. Entende? Eu preciso ter meus olhos abertos para a vida. Eu preciso ter meus olhos abertos para Deus. Eu preciso ter meus olhos abertos para perceber quão agraciado eu sou. Entender o processo. O mínimo possível, mas precisamos entender o processo. E ter uma vida, gente, ter uma vida linda, porque foi para isso que nascemos. Foi para isso que nascemos, tá? Ou ter a experiência da vida de Adão. Eu sempre falo isso. Mas é uma boa metáfora. Gente, o universo, todo ele, existe uma lei que muitos chamam de lei do karma, outros chamam de ação e reação. E baseado nisso, eu sei que tem muita gente que fica criando histórias, livros, documentários, ganha dinheiro sobre isso. Tem muita gente que fala assim, tá fazendo frio demais? Eu tô sentindo frio demais. Tá fazendo frio demais porque o ser humano, entende isso? O ser humano foi o causador. A culpa do sol brilhar demais é do ser humano. A culpa do sol brilhar de menos é do ser humano. A culpa, entendeu? É de alguém. As coisas não são porque Deus as fez. A culpa é do ser humano que interferiu no trabalho de Deus e causou isso. Os rios, nas margens dos rios,
haviam matas, haviam gramas, haviam folhagens. O ser humano tirou aquilo lá, agora os rios deixaram de existir. O ser humano construiu estradas e começou a asfaltar o planeta. E o planeta agora está quente por causa disso. Gente, você já viu o tamanho da Terra? Você já viu o tamanho desse planeta? Ah, mas o ser humano criou a bomba atômica. Gente, posso falar uma coisa? Não existe ser humano, não existe bomba atômica e não existe planeta. O que existe nesse universo são quarks, átomos. O que existe nesse universo são partículas de Deus. O que existe nesse universo é ordem. E nessa ordem, muitos chamam de caos. E tudo que existe nesse mundo é história. História e história. Tudo que existe nesse mundo são lendas, mitos e história. História com E, história com I, com H, desculpa. Nossa, que branco. Ok, gente? Então, se você olha tudo, pelo amor de Deus, faça teu papel nesse mundo, o melhor que você puder. Tem aquelas pessoas que acham um papelzinho na rua, pega e põe dentro do lixo, perfeito. Tem outras que jogam papelzinho na rua, perfeito. É perfeito jogar papelzinho na rua? É errado, é errado. É perfeito você pegar o papelzinho e jogar no lixo? É perfeito. Gente, velório é certo ou é errado? Perfeito. É perfeito para quem está no velório, é perfeito para quem não está no velório. Então, decisões, escolha das pessoas. Entende? Tem gente que reage de uma determinada forma a uma situação. Existem tradições. Eu não estou falando que velório é certo ou é errado. Quando existe alguém que eu conheço, que eu tenho acesso, que eu posso estar lá, eu vou e presto meus respeitos, ok? Meus sentimentos, a família, os meus amigos, ok, gente? Tá tudo certo. Ah, mas peraí, eu acho que tá tudo errado. Então tá tudo errado. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu sempre vou escolher a companhia das águias. Eu sempre vou escolher a companhia dos leões. Eu sempre vou escolher a companhia para andar comigo de pessoas que mais ou menos querem ter uma visão de Deus, da vida. Não uma visão de Deus religiosa. Tá? Diz os evangelhos apócrifos que por onde caminhavam os religiosos, Jesus andava à beira do caminho. Ah, não sei o que, blá. Gente, leiam a história. Quem matou Jesus? Visões. Bom, já está na hora de entrar no tema. Eu calculo o tempo, tá, gente? O tempo não existe, mas eu tenho um pouco de disciplina. O tema de hoje é a lei de causa e efeito, a lei do karma. Eu me lembro que quando você lê algumas escrituras, elas falam sobre as ações dos homens e suas consequências. E eu me lembro que uma vez, numa dessas escrituras, eu vou usar a palavra, tá? Mas é só como metáfora. O mestre e o discípulo, e o mestre falava para o discípulo sobre a lei do karma. Que nesse mundo,
todas as ações, todos os pensamentos de uma pessoa. Gente, eu vou falar bem mais sobre pensamentos outro dia, tá? Porque senão é muito longa a live, senão a gente vai ficar dispersando. Mas pensar não é agir, tá? Ah, mas se você pensou... Não. O pensamento carregado de intenção é ação. O pensamento solto, livre, rodando, só simplesmente pensando, sem julgamento, só rodando, só, mesmo que seja coisa boa ou coisa ruim, são só pensamentos. Uma pessoa não pode ser julgada por pensar. Quando ela tem intenção, o pensamento deixou de ser pensamento para ser uma ação, mesmo que não tenha fisicamente um resultado. Tá? Então, né, pensar não é nada. Ah, uma pessoa só pensa besteira. Mas deixa ela pensar besteira. Ah, a pessoa vive lá pensando sofrimento. Deixa ela pensar sofrimento. Pensamento a gente vai falar sobre outro dia, porque é um capítulo específico da mente humana. Tá? E aí estava o mestre e o discípulo, e o mestre falando para o discípulo assim: tudo que acontece nesse mundo, quando o homem põe a mão na roda da vida, quando o homem faz uma ação, tem uma consequência. E o discípulo falava assim: mas mestre, se eu fizer coisas ruins, eu vou pagar por elas? E o mestre estava explicando para ele que sim. Toda ação tem uma reação igual ao contrário. Talvez não seja do jeito que a gente interpreta as coisas, né? Talvez não seja essa reação de eu te dou um tapa, você me dá um tapa. Eu te dou um carinho, você me dá um carinho. Às vezes você dá um carinho, você toma um tapa, às vezes você dá um tapa, dá um carinho. Tá? A pessoa tem gente que gosta de tapa. E às vezes a pessoa gosta de... Ação e reação, eu quero dizer só como exemplo, não são iguais. Nesse sentido. Ação e reação significa quando cada ação sua, seja física ou mental, cada ação, ele move uma teia, ele move uma sequência. Lembra-se da teoria, acho que teoria do caos, isso, que fala que o bater de uma asa de borboleta num lugar faz uma tsunami no outro lado da Terra. Gente, isso tudo são visões, são formas, expressões, formas, lendas, para tentar explicar algo. E essa lei, ela foi feita por quê? Imagine só, lembra que eu falei dos elementos? Eu não vou falar lei do karma nesse sentido religioso, místico, não, tá? Eu estou falando lei. Lei do Criador, lei da criação. Então assim, daí você entende o resto. Tá? O universo tem uma ordem. Quando ele é criado, lembra que eu falei, é criado um objeto, outro objeto, e a distância entre eles. Deus não criou este objeto, aquele objeto, e no meio está o vácuo. E o vácuo é o espaço que não foi criado nada. Não, o vácuo, o espaço é uma criação. Porque Deus é só luz. A criação, seja ela como for, são feitas formas. Foram se densificando. O Criador densificou de si mesmo. E você o que conhece é a matéria densa, em níveis diferentes. A gente vai falar muito sobre isso. Mas quando você olha a matéria densa, quando foi formada a matéria densa, foi formada uma pedra. A terra, lembra-se da imagem uma terra, uma pedra aqui, outra pedra ali, uma árvore aqui. Nuvens, o céu, foi criado o céu também. Nada estava aí, ok? E foi criado os ventos, foram criadas as situações todas, as nuvens, a formação de água, o sol. Bom, eu não vou entrar nesse porque é muito extenso. Tudo isso é uma paisagem, é uma criação da natureza, da vida, como a gente a conhece.
Uma pedra aqui, uma árvore ali na terra. Por que foi criada uma pedra aqui, uma pedra ali e uma árvore ali? E foi criada a distância entre elas. Aqui não há uma pedra, aqui não tem pedra, aqui não tem árvore. Onde não tem, não existe a ausência, entende? Existe a presença do espaço entre elas, do vácuo de todos os tipos. Então, o vazio é um elemento. O vazio não é a ausência de algo. O Criador não deixou de criar naquele espaço. Ele criou o espaço. Então, o nada, na verdade, é uma criação. É um elemento existente. Existe o espaço. Existe o vácuo. Assim como existe a ausência, a solidão. Assim como existe não só fisicamente como mentalmente, o nada. Minha vida é a ausência de tudo. Eu vivo uma solidão. E aí por aí vai. Isso é tudo criação, gente. Isso não é, sabe? Tudo foi criado, tudo existe, tudo é perfeito. Deus é perfeito, a nossa vida é perfeita. Gente, é nossa visão, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso aqui. Para a gente viver bem nesse mundo, nós temos que alterar completamente a nossa visão das coisas. E não alterar tudo para daí começar a viver, não. A nossa vida, a beleza da vida é cada alteração. Porque cada vez que você entende algo, cada vez que tua perspectiva, a tua vida tem outro significado, tem outra experiência, tem outra sensação. E isso tudo é uma lei que rege as mudanças de humores, que rege a mudança de entendimento, que rege, sabe, é uma lei que você faz alguma ação e existe uma reação. Você aprende algo e tem um resultado. Resultado, ação e consequência. Entende? Você faz uma ação, você aprende algo, tem uma experiência decorrente disso, um resultado disso. Você vai, está com dor de cabeça. Dor de cabeça é consequência de algum problema. Você vai e toma remédio. Você faz uma ação, tomou um analgésico. Passou a dor de cabeça. Ação e reação. Você tem uma causa, um causador e tem a consequência. Você comeu algo, está num processo de má digestão, te dá uma dor de cabeça. Estou dando um exemplo, gente. Qual é a causa? Comer um alimento que não fez bem. Qual é a consequência? Cólicas, dor de cabeça e por aí vai. E esse universo, o Criador fez isso. Gente, o Criador fez dor de dente? Fez. O Criador fez dor de dente? Não, o Criador fez o dente. Você que não cuidou dele teve cárie e, portanto, teve dor. Você destruiu o esmalte dos dentes, aí teve sensibilidade e tem dor, sabe? Todas essas coisas é interpretação, é visão de mundo. Entenda uma coisa. Deus criou a cárie, Deus criou dor de dente, Deus criou... A criação é dele, a criação é ele. Você vivendo aqui tem uma coisa que é... Ok, o que você vai fazer? Você aí, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai tomar um café? Por exemplo, eu fiz um leite quente aqui para mim tomar. Para eu tomar, para mim tomar, tá? Eu fiz um leite quente. Ação, reação. Eu coloquei essa camisa, blusa, coloquei esta roupa. Tem uma ação e uma reação. Eu fiz uma ação e tem uma reação. Qual é a ação? A ação é um complexo. São várias coisas envolvidas. Por que eu peguei uma camisa como esta? Qual é a ação? Pôr uma camisa. Qual é a reação? Fica bem na câmera? Fica bem para vocês? Eu me sinto bem? Consequência. Também é complexo. O universo é complexo.
O Criador fez tudo com tanto detalhe, gente, com tanta perfeição. Essa é a nossa visão. Sabe, esse quadro que está atrás de mim fui eu que pintei. São Gabriel, São Miguel, Arcanjo Miguel. E a batalha dos anjos, a expulsão dos anjos maus do céu. Aquela metáfora, sabe, aquela imagem religiosa. Eu fiz uma pintura, e é linda a pintura. A pintura é linda. Eu demorei para fazer essa pintura. Eu tive uma ação, teve uma consequência. Uma das consequências da ação que eu fiz é esse quadro atrás de mim, que é lindo. É muito lindo. Maravilhoso. E ele compõe um quadro que é essa live. Okay? Eu faço a live na frente de um quadro meu. Tem vários. Tem um que eu pintei de Jesus. Tem quase o tamanho natural. Eu estou aqui fazendo a live, eu fico sempre olhando para o que está de frente. E é lindo também. E eu fico olhando. É uma ação. Tem uma consequência que é o quadro existe, está ali. Entendeu? O Criador fez isso com a gente. Fez isso com tudo. E ele deixou a gente estar aqui. Por exemplo, eu tenho 67 anos. 67. Bem vividos. Amo o tempo que eu vivi. Não me arrependi absolutamente de nada. Não existe arrependimento de nada, tá, gente? Porque tudo é história da nossa vida. Mas você olha tudo isso, é maravilhoso, gente. A vida é linda. E toda ela é assim. O que você vai fazer? Por quê? Qual vai ser sua ação? O que você vai fazer? Porque tudo tem consequência. E não existe só consequência baseada nas coisas que a gente está falando. Não existe só consequência nas nossas ações. De manhã, tomar um café para estar alimentado, para aguentar o dia, a gente precisa de combustível. Esse corpo precisa de combustível. É perfeito isso, já falei sobre isso. E vou falar mais vezes. Esse corpo, ele é perfeito, criado perfeito, é tudo automático. Você não respira porque você quer respirar, seu coração não bate, bombeia sangue, porque você quer que ele faça isso. Você não tem nada a ver com isso. O Criador te deu esse corpo pronto, como um carro, com a parte toda mecânica, a parte elétrica funcionando. Você entra dentro dele e dirige. O Criador colocou você dentro de um corpo pronto, totalmente pronto. Tá? Um veículo modelo X, não sei importa. É o teu veículo, o teu modelo. Ele te deu pronto, elétrica, a parte elétrica funcionando, mecânica, tudo funcionando. Enquanto esse carro estiver perfeito, você dirige ele, você vive nele. Se esse carro tiver problemas graves, que não puder mais caminhar, bota ele na sucata, que é o que faz. Vai para a sucata. E na hora que você vai para a sucata, quer dizer, morreu, você sai desse veículo. Não vou entrar nesse mérito. Ok, pessoal? Então, assim, existe uma ordem toda que o Criador faz. E não é só das coisas que você fala, das ações que você tem, de tudo. Porque tudo isso faz parte de uma coisa assim, o Criador fez você e faz a história. A gente sempre fala que isso aqui é um grande tabuleiro de xadrez. Nós somos os bispos, os reis, as rainhas, os peões, os cavalos e todas aquelas peças, as torres, todas aquelas peças do jogo de xadrez. E quem move é o Criador. Ok, o Criador move as peças. Então ele está movendo você. Existe uma coisa que você faz. Você pega e fala, não vou ficar aqui. Entendeu? Então a lei do karma bota você naquele quadradinho. Você olha do lado e fala, opa, se eu ficar aqui o cavalo vai me pegar. Se eu ficar aqui o peão, se eu ficar aqui o rei, não, eu vou sair daqui. Aí você muda de... E por que você foi colocado ali? Não é que Deus colocou você ali. Alguém colocou você aí. A influência de outras pessoas fez você vir e mudar para esse quadrado. Entendeu? E você está nesse quadrado, olha e fala, não quero ficar aqui não. Aí você avalia e muda para outro. Então, essas atitudes vai fazendo com que o xadrez tome o seu jogo. O universo inteiro é um grande tabuleiro. Entendeu? O Sol, ele tem prazo de validade, eu não sei o tempo, mas
o Sol aquece demais, o Sol tem, sabe, todas aquelas coisas que a gente conhece da ciência, blá, blá, não vou entrar sobre isso, mas fez calor demais, fez calor de menos, sabe, movimentos de translação, aquelas coisas todas que a gente aprendeu. Não é esse, não, vai ficar muito extenso isso aqui. E aí fez calor demais. Fez calor demais, eu tomo sorvete demais. Fez calor demais, eu tomo líquido gelado demais. Mexe com a garganta, mexe com isso. Gente, tudo que existe no universo é perfeito. Criação de Deus, não é acaso isso aqui. Gente, tudo que está acontecendo é perfeito. Deus tomando conta de tudo, cada detalhe, cada átomo, cada quarks. Tudo é perfeito. E tem ordem. Mesmo que se acredite que a desordem é a ordem. Então tudo. Gente, um dia você vai olhar para trás. Espero que chegue nesse dia. Espero que todos nós tenhamos essa oportunidade de avaliar. E você olha para trás, eu tenho certeza que se você tiver visão, você vai olhar para trás. E não importa se você foi o que quer que tenha sido nesse mundo. O que quer que tenha vivido, o que você avaliou como sucesso. Gente, vamos esquecer tudo isso. Você vai olhar para trás. E eu sei que se você tiver a oportunidade, você vai olhar para trás e vai agradecer. E você vai dizer obrigado. Viveria tudo outra vez. Entende? Não importa como foi. Eu consegui, não consegui. Gente, são avaliações. Você quer fazer alguma coisa, você vai atrás, se conseguiu ou não conseguiu, você não vai mais levar mais nada a sério. Vai sim. Se você quer esse resultado, você tem que levar a sério. Gente, a vida é bela e se você tem visão dela, se você olha para essa vida, uma coisa que você precisa entender é que existe ordem. A lei do karma é uma lei verdadeira. E esse discípulo chegou para esse mestre e falou, mestre, mas... Porque ele estava de saco cheio, tá? Ele estava revoltado. Aí ele disse para o mestre, e o mestre respeita o livre-arbítrio, né? Aí ele chega e fala para o mestre, se eu faço más ações, eu vou ter que sofrer as consequências. Se eu faço boas ações, eu também vou sofrer as consequências. E se eu não quiser ter as consequências das ações que eu fizer, por exemplo, você vai e faz uma boa ação. Você fez uma má ação, você vai pagar por isso. Mas se você fez uma boa ação, você não vai pagar por isso? Vai pagar por isso. Mas peraí, você tem que pagar por ter feito uma boa ação? De acordo com a lei do karma, sim. Mas eu não quero. Tem gente que quer. Eu dou uma esmola porque eu quero ficar rico. Eu ajudo os outros porque eu quero me beneficiar da ajuda dos outros. Não, eu não quero pensar sobre isso porque senão não acontece. Gente, acorda. O discípulo estava perguntando para o mestre, eu não quero movimentar a roda, porque qualquer ação que eu fizer, se eu fizer boas ações, eu vou ter que voltar, porque eu vou ter que receber pagamento pela ação boa que eu fiz. E se eu fiz uma má ação, eu vou ter que voltar para receber o castigo da má ação que eu fiz. Ação boa e ação má também é entendimento, tá, gente? Hoje não é hora de colocar a coisa virar muito extensa. Mas assim, imagine só. E ele disse para o mestre, eu não quero movimentar a roda. O mestre falou, você tem 100 anos aqui, 120 anos. Não tem como você não meter a mão na roda. Entendeu? A vida é assim, você tem que mudar sua perspectiva, você tem que mudar seu entendimento. Mete a mão na roda, qualquer coisa que você colocar, uma vez que você movimentou a roda, é perfeito. Como perfeito, mestre? Tudo é perfeito. Então mete a mão na roda. Gente, viva, exista. Com a tua existência, com a tua vida. Quem quer que você seja fazendo, o que quer que você esteja fazendo, mete a mão na roda. Viva essa vida o melhor que você puder. Entende? Viva essa vida o melhor que você puder. Amanhã, sexta-feira, eu vou tentar, gente, falar sobre o presente. Presente. Tá? O que é presente? O que é o presente? E por que temos que viver o presente? Tá?
Mas assim, ó, aí o discípulo pergunta para o mestre, mestre, não dá para escapar da lei do karma? Não dá para escapar dessa lei de ação e reação? O mestre olhou para ele e falou assim, claro que tem jeito de escapar. Claro que tem jeito. Mas peraí, você não acabou de dizer que eu tenho que botar a mão na roda? Agora você vem me dizer que eu posso não ter ação da lei do karma em mim? Gente, não tem tanto tempo para eu explicar tudo isso, mas eu vou tentar rapidinho, tá? Em 1 minuto, 2 minutos eu vou tentar, ok? Por que eu falo que eu vou tentar? Porque a gente não sabe o resultado, se vai conseguir ou não. Mas olha isso. O mestre disse para o discípulo, as coisas que você faz, presta bem atenção nisso, é importante. As coisas que você faz, você tem as reações. As coisas que você não faz, você tem as reações. A única, só tem uma maneira de você botar a mão na roda e estar livre das consequências. Aí o discípulo falou, então me interessa isso, como é que funciona isso? Ele fala assim, deixa que o resultado das ações atue sobre o ator. Como é que é isso? Gente, vai ficar gravado, vocês podem ouvir quantas vezes quiser. Deixe. Se você meter a mão na roda, deixe que a pessoa que meteu a mão na roda é você. Quando você meter a mão na roda, deixe que as consequências ajam sobre você. Ah, mas aí eu não vou escapar. Aí o mestre fala assim, claro que sim. Quando você se conhecer, de fato, quando você tiver o autoconhecimento, quando você conhecer o que você na verdade é o espírito, você vai entender que por ser o observador, isso não foi o mestre que falou, tá? Estou explicando o que ele falou. Se você é o observador, se você é a vida dentro, o espírito não bota a mão na roda. O espírito não evolui. O espírito é perfeito, o espírito é luz. Você, na verdade, é o espírito. Quem bota a mão na roda é o corpo. Quando você vai abraça alguém, não é o espírito que abraça, é o corpo. Ah, mas o espírito abraça através do corpo. O espírito não abraça ninguém. O que abraça a outra pessoa é o corpo que decide, o corpo que... Você entende? Então, o espírito, a alma, ela não age. Quem age é o corpo. Ela só observa. A reação que o corpo tem. Então, existem duas coisas. Uma, o seu corpo, a gente vai aprender muito sobre isso. O teu corpo age porque ele tem mecanismos de ação e reação que o obrigam a ser o que é. Teu corpo. Não é que obrigam. Teu corpo foi criado assim, gente. Você tem um talento, você está trabalhando, atuando nesse mundo. Você é um homem, uma mulher. Não importa. É o personagem que você está interpretando. Isso aí é que sofre as ações de ação e reação nesse universo. Seu espírito, o que você verdadeiramente é, está livre disso. Entende? Não é que o espírito sofre as consequências de um corpo com uma identidade mal formada. Gente, o espírito não sofre. Quem sofre é a vagação. É o teu personagem. São duas coisas, gente. Até tua identidade é criada no automático. Teu corpo inteiro é perfeitamente automático. Uma peça do xadrez do Criador. Gente, isso é perfeito. O que você está reagindo aqui? É visão, gente. Você tem que ter uma perspectiva, uma visão correta. Quando você tem isso, e é para isso que nós estamos juntos, quando você tem isso, muda tudo. Você percebe
que teu estado natural é liberdade. Entendeu? Você, em essência, é perfeição. Você, como físico vivendo nesse mundo, é perfeição. Gente, vamos. Essa é a minha missão, mas eu eu queria tanto que vocês pegassem o meu telefone, que eu sempre deixo aí. Eu queria tanto que vocês curtissem, eu queria tanto que vocês me seguissem, mas eu queria tanto que vocês pegassem meu telefone, que está ligado ao WhatsApp. Eu queria tanto que vocês pegassem meu telefone, guardassem esse telefone e a partir daí começasse a me mandar mensagem. Gente, não liga para mim, eu não tenho como atender. Manda mensagem: oi, eu sou fulano. Eu vou abrir uma lista das pessoas que estão comigo, entendeu? E quando você fizer perguntas no WhatsApp, manda para mim, se identifica. Oi Lael, meu nome é tal, eu assisto teus vídeos e tal. Aí eu adiciono você. E a gente vai, sabe, você vai fazendo perguntas, eu vou respondendo, e a gente vai interagindo. Nem que você não queira fazer perguntas, só diga: estou aqui. Entendeu? Eu estou aqui. Essas coisas que você me pergunta durante a live, eu não tenho como responder. Pega meu WhatsApp, meu número está aí, manda, isso que você perguntou, manda no WhatsApp. Aí eu te respondo. Gente, teu corpo é o teu carro, é teu veículo. Você está dentro dele, ok? Você é o motorista. O espírito é luz, é o sopro de Deus. O corpo é feito da matéria. A perfeição é a junção de tudo isso. Isso é criação, tá? O Criador fez as formas, fez o teu corpo e colocou você dentro. Você, na verdade, não é o corpo. O corpo é o veículo que você está usando, é o carro que você está usando por 100 anos. Você, na verdade, tua essência, o que você é espírito. É luz, é vida. Você é a vida dentro do corpo. Isso é o que você é. A lei do karma não atua no espírito. A lei do karma, ela faz parte da criação. O espírito não foi criado. Ele foi colocado dentro do corpo. O espírito é imortal. Ele assim, nada toca o espírito não toca nada. Ele é o observador, ele é a vida, ele é a alma, ele é a melhor coisa que tem. É o entendimento, a melhor coisa que tem, sabe? Por favor, gente, me sigam, dá um clique, sabe? Dá um gostei, mas assim, não vai ficar registrado isso, porque as lives não registram o que você está falando agora, por isso que eu preciso. Eu ainda, enquanto eu não estou pronto, enquanto eu não tenho material suficiente para colocar essas perguntas que vocês fazem de um tamanho maior, eu faço as lives pelo celular. Enquanto eu preciso de um auxiliar, entendeu? Eu preciso ter o que vocês estão perguntando de tamanho grande do lado, e mesmo assim eu vou respondendo, entendeu? Mas vai ser respondido aí, não é gravado. Manda pergunta para mim. Pega meu número, vai estar aí depois. Agora não está ainda, mas na hora que terminar o vídeo ele vai estar gravado. Volta lá, pega o vídeo, você vai ver o primeiro comentário meu, vai estar lá, meu número de telefone. Na minha rede social está meu número de telefone. Eu sempre deixo aberto meu número de telefone. E ele é do WhatsApp, então pega ele e manda pergunta, eu te respondo por lá. Aqui eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Mas aqui é para dar uma mensagem. Aqui é para, sabe, sempre usar temas diferentes, sempre falar, sempre para que a gente consiga chegar naquele ponto de ser despertado e se tornar desperto, de ser despertado para o caminho espiritual, para o caminho inverso que Adão tomou. Adão escolheu tomar as coisas, as rédeas da vida por si mesmo, entender as coisas por si mesmo, usando as referências que ele escolhe, sei lá, toda aquela coisa. A gente tem que e precisa fazer o caminho inverso. A gente, quer dizer, precisa não, a gente pode fazer o caminho inverso. Isso é livre-arbítrio. A gente pode, a gente tem escolha.
de fazer esse livre-arbítrio, de seguir nesse caminho. Entende? Amanhã tem mais. Foi bom estar com vocês esses momentos agora. Esse sempre, sabe, há 50 anos eu faço isso. Agora online, tá? Agora usando as redes sociais. Mas há 50 anos eu faço isso, sempre. Praticamente durante anos e anos e anos, todas as noites. No meu período monástico de 11 anos eu fazia todas as noites, fazia parte da minha disciplina, todas as noites. Não sei se vocês sabem, teve uma época que eu fiz os votos de castidade, pobreza e obediência, fiz 11 anos isso. Aprendi muito, estudei muito, cresci muito, convivi com pessoas maravilhosas. Meditei muito, meditar muito, nunca é muito, mas aprendi muito. E aí fui desenvolvendo um monte de coisas, fui desenvolvendo toda essa parte de comportamento humano, toda essa parte das energias sutis que eu vou passar para todos vocês. Gente, estamos juntos, ok? Vamos aí. Essa live vai estar gravada, como todas. Tá? Com o tempo eu vou picotá-las e transformá-las em curtas para ir colocando. Porque tem gente que não fica uma hora, mas não precisa ser... Quem pode estar comigo? Porque receber essas informações frescas, assim, na hora, é maravilhoso. É uma coisa chamada satsang, ou seja, a companhia da verdade, isso é maravilhoso. Mas se a gente não pode ter esse momento juntos, ao vivo, a gente pode ter ele gravado e assistir qualquer hora. Ou repetir depois, assistir de novo. Eu assisto o que eu falo, imagina. A mensagem que eu falo não é minha, então eu assisto, porque eu também quero. Não só durante a live desfrutar, mas depois também eu quero ouvir o que foi dito através de mim, porque não sou eu que digo. Eu também quero ouvir. Entendeu? Eu também participo disso. É verdade para mim. Isso para mim é verdade. Ok? Fiquem com Deus. Até amanhã, 6h33. Graça e paz.